Bom, então na aula passada nós estávamos na questão 13 e vamos começar agora com a questão 14, né? A questão 14 diz o seguinte, ó. Na figura seguinte, o ponto P tem coordenadas 1 e 1. E ambos os segmentos OB e OD, ele tem comprimentos iguais a 3 metros. Pode-se concluir que o perímetro do quadrilátero OBPD é em metros igual a... Vamos aqui. Então, a primeira coisa aí, né, falar que 60% do pessoal atingiu essa habilidade, né, que é a questão do uso do teorema de Pitágoras, né, na solução de problemas. Então vamos aqui. Então a primeira coisa, observando o ponto P, se você olhar bem para cá, ele diz que o ponto P tem coordenadas 1 e 1. Significa que se você traçar aqui uma reta perpendicular ao eixo X, você chega no 1, bem aqui, né? E a mesma coisa, se você fizer isso perpendicular ao eixo Y, aqui você chega também no 1. Quando você faz esse traçado aqui, perceba que você divide a figura, né, em praticamente 3 partes. Um quadrado e 2 triângulos congruentes. Por que esses 2 triângulos são congruentes, né? Porque eles vão ter basicamente a mesma base e a mesma altura e eles são retângulos. Então, se você olhar bem para esse triângulo, eles são retângulos, ó. Essa reta aqui ela chega perpendicular aqui, a mesma coisa acontece aqui. E se você olhar, a base desse triângulo aqui é 2, né? A base aqui é 2, ó. E a altura é quanto? É 1. A mesma coisa acontece do outro lado, ó. A base aqui é 2, daqui para cá. E se você olhar do lado esquerdo, né, aqui também é 1. E eles são triângulos retângulos, portanto eles são congruentes, certo? Eu quero o perímetro dessa figura toda, né? Ou seja, a soma dos lados dessa figura aí, que é um quadrilátero. Então, para achar a soma dos lados, eu preciso antes, por exemplo, achar quanto é que mede o segmento PB, né? Que eu vou chamar aqui de X. Eu vou dizer que a medida é X. Ok, vamos lá. Então, como é que a gente descobre X? Ora, se a gente tem um triângulo retângulo aqui, se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, o X é conhecido fácil. Perceba que o X é a hipotenusa, né? Porque ele está oposto a um ângulo de 90 graus. Então, como é que diz lá o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa, né, é igual à soma dos quadrados dos catetos. E é justamente o que eu escrevi aqui, né, do lado de cima, certo? Isso aqui é a hipotenusa ao quadrado, né? Justamente foi isso que eu fiz. A hipotenusa é x, aí eu levei ao quadrado. Os catetos é 1 e 2, então eu somei ambos ao quadrado, né? As contas aí não são difíceis. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, e 1 mais 4 todo mundo sabe que dá 5. Portanto, x é a raiz de 5. Então, onde tem x aqui, eu vou substituir por raiz de 5. Se PB é raiz de 5, PD também vai ser raiz de 5. Né? E aí, para descobrir o que ele pediu, agora está muito fácil. Né? Por quê? Ele quer a soma de todos os lados dessa figura. De O até o ponto D, é muito fácil saber quanto é que é isso aqui. Vai do 0 até o 3. Então, esse aqui é 3. Mesma coisa acontece aqui embaixo. Esse tamanho aqui também é 3. Né? E esse outro é raiz de 5 e aqui é raiz de 5. Significa que o perímetro vai ser 3 mais 3 mais raiz de 5 mais raiz de 5. O perímetro é a soma dos lados, né? Somando aqui 3 com 3, dá 6. Raiz de 5 mais raiz de 5, né? É 2 raízes de 5. E agora, o que é que eu posso fazer aí?
No caso aí, mais nada. Por quê? Porque você não pode somar mais, por exemplo, esse 6 com esse 2, certo? Você não pode somar mais. Então vai ficar do jeito que está aí mesmo. Então a alternativa correta é letra D. Por que você não pode somar esse 6 com esse 2? Porque antes aqui você tem a multiplicação. Ó. Não aparece aqui, mas quando tiver 2 raízes de alguma coisa, né, ou 3 raízes de qualquer coisa, tem a multiplicação aqui. Então você teria que fazer primeiro a multiplicação para somar com o 6. E aí, como raiz de 5 é um número irracional, né, você não adianta você estar descobrindo qual é esse valor, porque tem infinitas casas decimais. Então deixa do jeito que está aí, que é a maneira mais simples de escrever, né? Sem aproximar. Questão 15. As máscaras faciais são uma medida de prevenção contra o novo coronavírus. A fabricação caseira dessas máscaras deve seguir orientações técnicas dadas pelas autoridades. Por exemplo, o molde para uma máscara deve ter dimensões de 21 cm, né, de altura e 34 cm de largura, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde. O comando da questão agora. Quantas máscaras, no máximo, podem ser fabricadas a partir de um corte quadrado de tecido com dimensões iguais a 110 centímetros? Ele quer saber se você pegar um tecido de 110 centímetros de lado, quadrado, né? Você vai conseguir tirar quantos moldes para fazer essas máscaras? Essa questão requer que você tenha uma habilidade, né, de compreender pelo menos a noção de área de figuras planas, né? Saber quantos pedaços de uma certa área cabe em outra área maior, por exemplo. Nesse caso aqui, 63%, né, do pessoal aí conseguiu, né, compreender essa habilidade aí. Então vamos aqui à nossa resolução. O que ele fala é que tem um tecido aí grandão, né, de 110 centímetros, 1,10 m. E quer tirar moldes para as máscaras, né? Bom, se você notar, as máscaras elas têm que tamanho, né? O tecido que eu preciso tem que tamanho. Tá aqui meu molde, ele diz que tem que ter 21 centímetros de altura e 34 de largura. Significa dizer o seguinte, eu quero saber quantos vai caber aqui na largura. Quantos vai caber na largura? Para isso, eu vou fazer essa conta que está aqui em cima. Se eu dividir os 110 centímetros por 34, isso vai dar 3. E sobra 8 centímetros. Significa que eu posso colocar 3 moldes aí na horizontal. Certo? Só vai caber 3 na largura, no caso aí, do jeito que está disposto, certo? Apenas 3. E na altura aqui, vai caber quantos? Bom, se a altura é 21 centímetros, né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1,10 m e dividir por 21. Se você dividir 110 por 21, dá um 5 e sobra 5. Isso quer dizer que na altura, né, vai caber, no caso aqui já tinha 1, 2, 3, 4, 5 moldes na altura. Completando esse restante do tecido, né, você consegue aí, se você observar, você consegue 3 na largura, 5 na altura, então você vai conseguir 3 vezes 5 moldes de máscaras para fazer aí, né? Ou seja, 15 moldes. 3 linhas de 5, né? Ou 5 colunas de 3. Né? 5 colunas, não, 3 colunas de 3. Vamos lá. Questão 16. Duas irmãs devem dividir R$40 entre elas, de modo que uma receba 3/5 da outra. Quantos reais correspondem à menor parte?
Vamos aqui. Primeira coisa, eu vou chamar o seguinte. Existe uma certa irmã, que eu vou chamar de irmã 1. E ela vai ficar com X reais. Existe a outra irmã, que vai ficar com 3/5 do que tem a outra irmã. Certo? Então essa irmã 2 vai ser justamente a que vai ficar com 3/5 da outra irmã. Então, se eu chamei essa quantidade aqui de X, a irmã 2 vai ficar com 3/5 de X. Então, basicamente é isso. Transformando aqui para a linguagem das equações, é isso. Uma fica com a quantidade, a outra vai ficar com 3/5 dessa quantidade. O que sabemos mais? Nós sabemos que elas devem dividir R$40. Então, as duas quantidades que cada uma vai ficar, tem que dar 40. Então, eu posso fazer o seguinte. Esse X mais o 3/5 de X dá igual a 40. Vamos fazer aqui o X mais 3/5 de X. Quanto é que vai dar isso, né? Uma estratégia que você pode usar, para ver quanto é que vai dar, é você tirar o MMC. Então, você vai tirar o MMC de 1 e 5, que no caso é 5. 5 dividido para 1 dá 5. 5 vezes X dá 5X. 5 dividido para 5 dá 1 vezes 3 dá 3x. Portanto, isso aqui vai ficar 8x sobre 5. Então, esse primeiro membro dessa equação fica 8/5 de x, igual a 40. Certo? Uma dica aqui para vocês. Ó. Quando você tem uma multiplicação, né, de um cara aqui no primeiro membro por uma fração, você pode pegar essa fração e passar para o outro lado, multiplicando pelo inverso dessa fração. Certo? Então, no caso aqui, se o 8/5 está multiplicando x, ele pode passar para o segundo membro multiplicando 40, só que invertido. Isso aí, ó. O inverso de 8/5 é 5 sobre 8. Certo? Por que isso funciona? Porque você vai passar, na verdade, né, você tem costume de passar o x dividindo. Então você vai pegar o x, não, desculpa, o 8/5 dividindo. Você vai pegar ele e dividir pegar 40 e dividir por 8/5. Né? Você passou aqui, ó, dividindo. Só que quando você faz isso, existe aquela regrinha lá, ó, você repete o número e multiplica pelo inverso da fração. Então você pode aplicar direto já essa regrinha aqui e já passar multiplicando pelo inverso. Né? E aí pronto, não tem muito segredo. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 5 dá 25. Então o x aí, né, é 25. E o que ele quer aí, né? Ele quer saber quantos reais correspondem à menor parte. Se você for afobado e marcar logo que a menor parte é 25, né? O que acontece? Será que você acertou ou você errou? Vamos ver. Bom, uma parte é 25, né? E a outra parte é 15. Porque a soma dos dois tem que dar 40. Certo? Então, uma parte é 25 e a outra é 15. Então, a menor parte não é 25, é 15. Então, não é letra E, certo? Vamos cuidado com isso. Então, se você marcou letra E, sendo 25, não é verdade. 25 é a maior quantidade dentre essas duas irmãs. Questão 17. A média aritmética de dois números é 5. Qual número deve ser adicionado a esses dois para que a média aritmética dos três números passe a ser igual a 6? Primeira coisa, quando eu digo que a média aritmética de dois números é 5, em outras palavras, né, eu estou dizendo que a soma desses dois números é 10. Né? Basicamente é isso. Por exemplo, se você tem média 6 durante o ano todo em uma matéria, isso quer dizer que você somou 24 pontos.
A mesma coisa. Então, quando você diz a média aritmética, você automaticamente está dizendo quanto é que é a soma desses números. Certo? Automaticamente. Claro, se você souber quantos números tem. No caso aqui, porque ele disse que é 2, né? Então, a média aritmética de dois números é 5, então porque a soma dá 10. É a mesma coisa. Aí a pergunta é, qual número deve ser adicionado a esses dois para que a média aritmética dos 3 passe a ser 6? Como assim? Vamos tentar entender. Então eu sei que a soma, né, do A mais B existe. Aí eu quero adicionar um outro valor a eles. Então vai ficar 3 números. Certo? Existe o número A, existe o número B. E eu quero adicionar uma quantidade X, que eu não sei quanto é. Só que a média aritmética dos 3 tem que dar 6. Ou seja, se eu dividir essa soma por 3, isso tem que dar 6. Né? Só que esse A mais B, eu sei quanto é que dá esse A mais B. Né? Claramente eu sei por quê. Porque está aí em cima. Ó. E ele diz que a média aritmética dá 5. Então esse aqui vai ser 10. Né? Do jeito que eu coloquei aqui. Então, eu vou substituir aqui esse A mais B por 10. Certo? O que eu faço agora? Vou pegar esse 3 e passar multiplicando. Vai ficar um 18. Portanto, o X vai ser 18 menos 10, que dá 8. Então, se eu adicionar um 8 aí, eu vou ter aí a média aritmética sendo 6, né? Junto com esses números. Então, quer dizer que a média aritmética desses caras aí vai ser 6. Então, tem que adicionar um 8, alternativa correta, letra C. Vamos lá. Lucas, Miguel e Cícero alugaram um carro, né, para trabalhar com um aplicativo de transporte de passageiros. Combinaram utilizar o carro de forma que Lucas trabalha 6 horas por dia, Miguel trabalha 5 horas por dia e Cícero trabalha 4 horas por dia. Né? Então, se você, já adiantando aqui, se você notar, eles trabalham juntos, né? 6 mais 5 mais 4, que dá igual a 15 horas. Então, o negócio deles é 15 horas de trabalho, certo? Quanto Cícero deve receber proporcionalmente ao tempo que trabalha, caso os 3 juntos apurem um dia, né? Um total de R$360. Em um dia, 360. Então, como é que eu divido esses 360, né? De maneira justa, ou seja, proporcionalmente, para o Cícero aí, né? Aí vamos ver aqui o Cícero. O Cícero, ele trabalha 4 horas por dia. Então, não é justo ele ganhar, por exemplo, R$120, né? Porque eles não trabalham igualmente. Então, não é justo ele ganhar R$120, né? Que é um terço de 360. Quem tem que ganhar mais aqui, no caso, é o Lucas, porque o Lucas trabalha 6 horas, ele é o que trabalha mais. Depois, quem tem que ganhar, né, mais é Miguel. E o Cícero tem que ganhar menos. Bom, vamos aqui. Então, como é que eu faço essa divisão? Eu tenho que fazer essa divisão justamente em relação às 15 horas aqui. Ó. Que fração das 15 horas o Cícero trabalha? O Cícero ele trabalha 4/15, né? Ou seja, ele trabalha 4 horas das 15, que funciona o trabalho deles. Certo? Então, ele deve receber essa mesma fração do valor recebido aí dos 360, do todo. Né? Então, ele deverá receber 4/15 de 360. Então, você vai pegar aí o 4 vezes 360 e dividir por 15. Se você fizer essa conta aí, você vai achar 96. Beleza? Questão 19. Sejam x e y números racionais entre 1/2 e 1 e entre 1 e 2, respectivamente, como indicado na figura a seguir. A respeito do número x mais y,
podemos afirmar com certeza que... Então ele está dizendo aqui, ó, olha o x. O x está entre 1/2 e 1. E o y está entre 1 e 2. E o x mais y? Ele vai estar onde aqui nessa reta? Né? Bom, eu vou mostrar aqui uma estratégia que é bem fácil de vocês entenderem e que mata a questão assim de maneira tranquila demais, né? Quando eu digo que um número x está entre 1/2 e 1, eu posso escrever da forma como vocês estão vendo aqui. Você coloca o x, é menor ou igual que 1 e maior ou igual que 1/2. Dessa forma como vocês estão vendo. E o y, né, ele está entre 1 e 2. Então você pode dizer que o y é menor ou igual que 2 e maior ou igual que 1. O que acontece? Como esses sinais são os mesmos, né, estão na mesma posição, você pode fazer qualquer operação, ou uma soma, ou uma subtração, ou uma multiplicação, termo a termo. Tipo esse com esse com esse e esse com esse. Você pode fazer qualquer operação com eles três ao mesmo tempo. Então, como o meu interesse é saber o x mais y, eu vou pegar o x e o y e somar. Ou seja, vou obter o x mais y. E mantenho o mesmo sinal aqui, ó. Do mesmo jeito. Aí agora eu vou somar 1 com 2 e 1/2 com 1. 1/2 com 1 dá 3/2. E 1 com 2 dá 3. Então pronto. O x mais y está entre 3/2 e 3. Alternativa correta, letra A. Você pode usar isso tranquilamente para qualquer coisa. Por exemplo, se eu tiver aqui x é maior do que 3 e y é maior do que 4. Então, com certeza, se eu somar isso aqui com isso aqui, eu vou obter uma coisa verdadeira. Então, x mais y com certeza é maior que 7. Certo? Essa estratégia é muito usada na matemática. Ou, se eu quiser subtrair x menos y, com certeza vai ser maior do que o 3 menos 4, que é menos 1. Beleza? Só você fazer a operação termo a termo da desigualdade. Questão número 20. A cidade de Fortaleza, ela passou por uma recente mudança no sistema de transporte público, né, urbano, com o fim da presença de cobradores nos coletivos e a implementação da cobrança por tarifa eletrônica. Caso um passageiro não possua o ticket, né, eletrônico, ele é possível adquirir um bilhete avulso recarregável a custo único de R$ 4,00, né, do ticket tradicional. Desculpa, do ticket adicionando aí no valor da passagem, que custa atualmente R$ 3,60 por cada viagem. O que ele está dizendo é o seguinte: você tem o bilhete recarregável, como se fosse um cartão de crédito, né? Só que você coloca lá o valor para poder andar. E esse cartão custa R$ 4,00. Então você tem que ter pelo menos o cartão de R$ 4,00 aqui. E cada viagem custa R$ 3,60. O custo Y, né, para o usuário que deseja adquirir o bilhete avulso, em função do número X de passagens recarregáveis, pode ser representado corretamente pela função afim. Qual é a função que pode representar essa situação aí, né? Então vamos lá. Então o custo, que ele disse que vai ser o nosso Y, né, vai ser igual a quanto? Bom, 3,60, né? 3,60 vezes quem? O número de passagens, que vai ser justamente X, certo? Mais o valor do bilhete, que é R$ 4,00. Então a expressão aí vai ser qual? Y é igual a 3,60 vezes X, porque cada passagem vai ser 3,60. Se eu vou fazer X viagens, né, vai ser 3,60 vezes X. Mais R$ 4,00, porque eu tenho que ter o ticket,
certo? O bilhete avulso, no caso. Então, a expressão que melhor descreve a situação aí é essa, o custo, né? Então, a alternativa correta aí é na letra B. Vamos lá. A reta na figura seguinte, ligando os pontos 0 e 2 e 5 e 7, mostram que o aumento do preço de um produto, um comerciante aumenta seu faturamento. Todavia, a reta ligando os pontos 0 e 5 e 6 e 2 indica que o aumento do preço do produto tem também o efeito de diminuir o número de compradores. Qual preço correspondente ao ponto P na figura que representa o ponto de equilíbrio dessas duas tendências? Né? Resumindo a história aqui, essa reta que está crescente, né, está cruzando com a reta decrescente. Ele está falando aqui do ponto P, que é o ponto de equilíbrio, que é justamente quando x for igual a 2. Né? Então, o preço, né, que torna aí essas duas coisas equilibradas é justamente o x igual a 2. E o x igual a 2 aí está na alternativa A. Só que na minha opinião, eu acho que eles não tinham essa intenção de colocar essa figura com essa malha quadriculada atrás, né? Se não tivesse essa malha quadriculada atrás, as coisas não seriam tão fáceis como foi simplesmente chegar e olhar para o 2 aqui, né? O 2 é o ponto de equilíbrio aqui, ó. É a abscissa do ponto de equilíbrio, né? Que é onde o valor aqui vai ser igual, nas duas retas. Se não tivesse essa malha, se não tivesse esses caras aqui, né, daria ainda para achar esse x igual a 2. Certo? E como é que você ia fazer isso? Aí você ia usar um pouco daquele conhecimento que a gente tem lá da geometria analítica. Né? Quando você tem dois pontos, é possível você encontrar uma equação da reta. Ou seja, a regra que todos os pontos seguem. Certo? Então, o que acontece? Se você observar bem, essa reta que está crescente, ela obedece a essa equação da reta. Menos x mais y igual a 2. Em outras palavras, o y menos x é igual a 2. Se você notar aqui, ó, se você subtrair a ordenada menos a abscissa, vai dar igual a 2. Certo? E essa é a regra que qualquer ponto que esteja nessa reta aqui tem que obedecer. Então, isso aqui é a equação dessa reta. Mesma ideia, né? Você consegue achar também a equação da outra reta, né? Você pode usar qualquer método que você conheça, que a gente já aprendeu na geometria analítica, né? Faz aquele determinante lá, ou usa o coeficiente angular, ou simplesmente tenta ver o comportamento. Nesse caso aqui, o comportamento é o seguinte. Se você pegar a abscissa e dobrar a ordenada e somar essas coisas, sempre vai dar 10. Deixa eu ver aqui, ó, o dobro de 2 dá 4. 4 mais 6 dá 10. O dobro de 5 aqui dá 10, mas a abscissa dá 10 também, né? Ou seja, achar essas equações aí não deve ser um grande problema para vocês, certo? E aí, quando vocês acharem, vai pegar essas duas, né? Esse ponto P, ele tem que obedecer às duas regras. Então, para o ponto P, o menos x mais y tem que ser 2 e o x mais 2y tem que ser 10. Se você resolver esse sistemazinho aqui, ó, que é só somar membro a membro, você vai ter 3y igual a 12. Né? Portanto, o y, você vai estar achando o y é igual a 4. E aí, para achar o x, que você pode usar qualquer uma dessas. Ó. Menos x mais 4 igual a 2. Então, menos x é igual a menos 2. Então, x é igual a 2. Então, basicamente é isso que você teria que fazer. Se não tivesse vindo a malha quadriculada. Se está a malha quadriculada aí, é para você usar. Então, não precisa você ir para outro canto. Certo? Então, o ponto de equilíbrio aí é no x igual a 2.
Vamos aqui. Questão 22 diz assim, ó. Um dado modelo de carro, ele consome cerca de 1 litro de gasolina a cada 20 km. Supondo que 1 litro de gasolina custe R$ 5,00, o custo total com a gasolina correspondente a um percurso de 300 km realizado com esse modelo, dada essa média de consumo, é de aproximadamente igual a... Então aqui é um clássico problema de saber, né, quantos litros eu vou gastar, em outras palavras, quanto eu vou gastar em dinheiro também, para fazer um certo percurso. Para saber disso, você precisa saber, né, basicamente, qual é o consumo desse modelo, que já está dado aqui, ó. Ele diz que com 1 litro faz 20 km. 20 km, certo? Então, basicamente, você vai fazer uma regrinha de 3. 1 litro equivale a 20 km. Quantos litros vai equivaler a 300? Né? Então, você vai fazer aí uma proporção. 1 está para x, assim como 20 está para 300. Multiplica aqui os meios pelos extremos. 20x é igual a 300. Pega esse 300 e passa o 20 aqui dividindo, ó. Então vai ficar 300 por 20. 300 por 20, cancela esse zero aqui com esse zero. 30 por 2 dá 15. Então, para fazer um percurso de 300 km, eu vou precisar apenas de 15 litros. Certo? E aí, para saber quanto eu vou gastar, é só eu saber quanto é que custa o litro. O litro, segundo aqui o problema, custa R$ 5,00. Então, eu vou pegar 15 vezes R$ 5,00, né? Que dá 75. Então, basicamente, quando vocês tiverem um carro, vocês vão fazer essa conta aí. Então, a informação que a gente tem que buscar, né, para saber quanto você tem que colocar de gasolina é o consumo. Então, se você quer saber que se um carro é econômico ou não, você tem que estar de olho nesse valor aí. Pergunte, quanto ele faz com 1 litro? Né? Quantos quilômetros ele faz com 1 litro? Aí, basicamente, você mata aí a decisão na questão da economia ou não. Certo? Questão 23. O consumo médio de energia elétrica de um modelo de carro elétrico é de 0,196 kWh por quilômetro percorrido. Então, isso aqui é a energia, né, consumida por um carro elétrico, né, em 1 km. A energia elétrica acumulada na bateria do carro, se estiver totalmente carregada, é de 40 kWh. Isso é a capacidade, né, da bateria de armazenamento. Considerando esses dados, a distância máxima que pode ser percorrida pelo carro com apenas 1/4 da carga total é de aproximadamente igual a quanto, né? Então vamos lá tentar entender aqui melhor. Ele diz que em 1 km gasta-se aí, né? Aqui o consumo é 0,196 kWh. Isso aqui é a unidade de medida, né, de consumo de energia elétrica. Por exemplo, se você olhar na sua conta de energia, você vai ver nessa unidade aqui, ó. Então podem procurar na conta de energia de vocês que vem isso aqui. Quanto é que vocês gastam, né? Quanto é que a casa, na verdade, gasta. Beleza, então em 1 km o carro gasta essa quantidade aí, né? Aí eu quero saber o seguinte. Em quantos quilômetros ele vai gastar 10 kWh? Por que 10 kWh? Porque ele quer ver quanto é que dá para andar com 1/4 da bateria cheia. Se você pegar 1/4 vezes 40, né, que é a capacidade total da bateria, dá justamente 10. Então 10 é 1/4 aí da bateria. Então eu quero saber justamente isso. Se 1 km ele gasta isso, 1/4 ele vai gastar quanto? Aí eu faço essa regra de 3, né? 1 está para x, assim como 0,196 está para 10. Multiplica aqui em forma de x. Vou achar 0,196 vezes x igual a 10.
Portanto, x é igual a 10 sobre 0,196. E se você fizer essa divisão aí, dá 51,02, né? Só que ele fala aqui, ó, o valor aproximado, né? Então, vamos marcar aqui, ó, quem está mais próximo, os 50. Então, vai dar para rodar em torno aí de 50 km de certeza, né? Com 1/4 da bateria. Bom, estamos aqui nos aproximando aqui do limite, mas acho que vai dar tempo de fazer, ó. A tabela abaixo estabelece as comparações entre distâncias percorridas e o custo total da gasolina para percorrer usando carros de 5 diferentes modelos, né? O modelo A, B, C, D e E. Então tá aí. O modelo A, ele percorre 240 km com R$ 80. O modelo B, 300 km por R$ 75. E assim vai dizendo, né? Considerando apenas esses dados, qual é o modelo mais econômico? Tá? Como é que você vai achar qual é o modelo mais econômico? Você vai fazer o seguinte, ó, você pega cada modelo e divide o quanto ele percorre e quanto você gasta. Quando você faz essa divisão, você vai achar que valor, né? Por exemplo, se eu pegar 240 km e dividir por R$ 80, você vai achar o seguinte, 3 km para cada R$1. Né? E aí você vai dividindo. Modelo B, 4 km para cada R$1. Modelo C, você vai dividindo também, dá 2,4 km por R$1. Quando você tiver todas essas informações, quem vai ser o mais econômico? O mais econômico é o que anda mais com apenas R$1. Né? Ou seja, no caso aqui, vai ser o modelo B. Ele vai rodar 4 km com R$1. Né? E os outros vão andar menos. Então, o mais econômico aí é o modelo B. Então, se você dividir a quilometragem pelo custo, você também consegue decidir qual é o mais em conta. Certo? Questão 25. Ele diz o seguinte, ó, considerando a distância percorrida e o combustível consumido para percorrê-la, utilizando um dado modelo de carro, qual das seguintes expressões melhor descreve o quanto esse modelo é econômico? Nós já discutimos isso aí na questão 23, né? Se você quer saber se um modelo é econômico, você pegue quantos, né, o consumo de combustível, ou seja, quantos quilômetros ele faz com 1 litro, né, pela distância percorrida. Então, basicamente, você vai fazer isso aí. Consumo de combustível, quantos litros, né, ele vai gastar para uma certa distância. Se vai ser 1 litro para cada 10 km, 1 litro para cada 13 km. Aí, tendo esse dado aí, você consegue ver quanto maior for essa divisão, mais econômico vai ser o carro. E para finalizar aqui, né? Questão 26. Uma montadora de automóveis planeja deixar de vender carros a gasolina e a diesel em 2035, passando a vender apenas carros elétricos. Se as vendas de carros elétricos representam atualmente apenas 0,008 das vendas totais de automóveis dessa montadora, em quantas vezes essas vendas devem crescer para que atinjam a meta desejada em 2035? Né? Então, resumindo aqui a história, o que você vai ter que fazer aqui? Atualmente, ele tem uma certa quantidade de vendas. As vendas com carros elétricos é justamente 0,008 desse total. Então isso aqui, essa expressão equivale à porcentagem aí, a quantidade de vendas de carros elétricos. Ele quer saber em quantas vezes tem que crescer esse número, ou seja, que número eu tenho que multiplicar aqui, de modo que o resultado dê justamente a mesma quantidade de vendas que eles oferecem, no total, né? Bom, basicamente, sendo um pouco rápido aqui, você cancela esse V com esse V, você vai ficar assim, ó, 0,008 vezes x igual a 1. Se você dividir aqui 1 por 0,008, não vou fazer aqui com detalhes, mas vai dar 125. Então é justamente
o valor que você tem que multiplicar. Então, se você multiplicar essa quantidade aí por 125 vezes, você vai obter aí um total de vendas igual ao que está sendo agora, beleza?